Irmãos e irmãs, essas três leituras nos falam sobre a realidade da natureza. Há um dinamismo próprio em tudo aquilo que Deus criou, que se chama o crescimento. Seja uma semente que é lançada na terra, seja também uma semente de mostarda, seja também essa primeira leitura que fala que eu mesmo tirarei um galho da copa do cedro. O cedro é uma grande árvore do povo de Israel. E do mais alto dos seus ramos arrancarei um broto, um pequeno broto, e o plantarei sobre o monte alto e elevado, ou seja, Jerusalém. Esse dinamismo acontece na vida natural de tudo que é criado. Mas também deveria e deve acontecer na nossa vida espiritual o crescimento. Então nós poderíamos perguntar hoje, nesse domingo à noite: será que eu estou crescendo na minha vida espiritual? Será que eu estou progredindo ou não? Diz Santa Teresa de Jesus, que não progride, já está regredindo. Porque a nossa vida espiritual deve e precisa crescer. Por isso Jesus traz essa parábola da semente e da espiga que vai crescer, se tornar um milho, até chegar a hora da ceifa, e também da mostarda. E na segunda leitura também fala essa dimensão do nosso corpo, porque o nosso corpo tem algo, nós também temos não alma vegetativa em nós, que está nas plantas, ela nasce, ela cresce, ela envelhece, ela morre. O nosso corpo passa pela mesma dinâmica. E é bonito que quando a gente reza a oração das exéquias, no cemitério, pela bênção do túmulo, de fato, nós rezamos desta forma, da mesma forma que esse corpo um dia nasceu, que ele possa agora ser enterrado na terra, como uma semente incorruptível, para que um dia esse corpo possa ressurgir como uma semente incorruptível. Então, a nossa vida passa por esse processo. Logicamente, esta primeira árvore que diz aqui do livro de Ezequiel é a árvore da cruz. Jesus é esse broto, esse pequeno broto de Belém, que nasceu de uma menina de Israel. Israel, gente, é a menor nação, mas Deus escolheu a menor nação. Deus quis escolher uma menina humilde, que menor que um grão, para que pudesse brotar dessa menina, essa grande árvore da cruz, que estende os seus braços para todo mundo, para salvar a humanidade. Porque é da árvore da cruz, irmãos e irmãs, que jorra para toda a humanidade a redenção, a salvação. Não só isso, é da árvore da cruz que jorra como uma seiva. Toda árvore tem uma seiva que faz com que ela cresça, ter vida. A seiva que jorra do alto da cruz, ela é derramada na igreja, como o corpo de Cristo, e traz vida para toda a igreja, através do lado aberto de Jesus. Isso é tão bonito, irmãos e irmãs, que ninguém consegue acabar com a força da nossa fé, com essa árvore da cruz. Passou o império, os maiores impérios romanos, caiu por terra diante dessa semente divina, diante dessa árvore da cruz. Como diz os próprios santos, o mundo gira, mas a árvore da cruz continua no alto monte, trazendo vida, trazendo fecundidade. Não somente isso, olhando para a igreja, olhando para a vida dos santos, os santos, eles vivem a dinâmica do crescimento espiritual, daquilo que eles receberam. O que os santos receberam, irmãos e irmãs, é diferente de mim e você, o que nós recebemos, sim ou não? Não. Nós, um dia, que quando fomos batizados, nós recebemos um germe divino. O que é o germe divino? Uma semente divina em nós, assim como os santos. Então, a graça que Deus colocou no coração deles é a mesma graça que colocou no nosso coração. Mas por que os santos, pessoas pequenas, humildes, se tornaram também unidos à videira, que é Jesus, sempre unido a Jesus, estenderam também seus ramos sobre toda a humanidade? Olha para Santa Teresinha, uma menina de 15 anos,
Uma menina que morreu com 24 anos no convento, nunca saiu do convento, se tornou a padroeira das missões de todo mundo. O que é isso? É o crescimento, a dinâmica da santidade, da vida espiritual. Essa menina estende os seus ramos sobre todo mundo, através da oração. No céu eu farei chorar chuva de rosas, de graças, sobre a terra. E por que eu e você, nós não temos esse dinamismo do crescimento na nossa vida espiritual? Irmãos e irmãs, o que nos falta? E a segunda leitura é muito séria para mim e para você. Estamos sempre cheios de confiança e bem lembrados de que enquanto moramos no corpo, São Paulo traz essa linguagem a nosso corpo, nós estamos morando, né, no nosso corpo sim unido à nossa alma, sem o platonismo, sem o dualismo platônico. O homem é uma alma racional, nós trazemos a dimensão instintiva, nós trazemos a dimensão vegetativa assim, mas nós somos alma e corpo unidos. Somos peregrinos longe do Senhor, pois caminhamos na fé e não na visão clara. Mas estamos cheios de confiança e preferimos deixar a moradia do nosso corpo para ir morar junto do Senhor. Um dia nós vamos morrer. Como uma semente, um dia nós vamos morrer. O nosso corpo vai ser sepultado. Ali já a nossa matéria perdeu a substância. Não é mais o meu corpo ali. É um cadáver. Mas a minha alma vai estar com Deus. Por isso também nos empenhamos em ser agradáveis a Ele. Quer estejamos no corpo, quer já tenhamos deixado esta morada. Aliás, todos nós temos que comparecer às claras perante o tribunal de Deus, para cada um receber a devida recompensa, o prêmio ou o castigo do que tiver feito ao longo de sua vida corporal. Então, a nossa vida, nesse dinamismo do crescimento, nós precisamos crescer, para que possamos dar boas obras, irmãos e irmãs, para que possamos receber o prêmio da vida. E como nós podemos crescer olhando para a vida dos santos? As crianças estão agitadas hoje, né, gente? Dá uma aguinha para ela com açúcar. O reino de Deus é como quanto espalha a semente na terra. Esta semente, irmãos e irmãs, e toda semente, ela possui uma potencialidade. Toda semente, por menor que seja, ela vai crescer, vai se tornar uma grande árvore. Porque na semente possui todo o organismo de vida. Nós, no nosso batismo, nós temos esse organismo espiritual em nós. Essa semente divina que Deus colocou no nosso coração quando nós recebemos o batismo. Porém, esta semente tem que crescer. Tem que amadurecer. Temos que olharmos para os santos e buscarmos e desejarmos ser um pouquinho com eles. E nós podemos olhar para a nossa vida batismal. Eu estou crescendo na minha vida de santidade ou será que não? Santa Teresa fala das 7 moradas. Porque qual o ápice? Qual a potencialidade da semente divina do nosso batismo? É a nossa união com Deus. É a nossa santidade. Então, porque os santos, eles cresceram tão grande, se tornaram tão grande e estenderam os seus ramos sobre todo o mundo, porque eles deixaram que a semente do batismo crescesse em potencialidade. Porque a semente por si só, ela possui essa potência. Mas exige da nossa parte um esforço, exige da nossa parte um empenho espiritual. Tem gente que acha que vai entrar no céu sem fazer sacrifício, sem se converter, sem fazer penitência, sem buscar os sacramentos, sem buscar a vida de oração. Irmãos e irmãs, exige na nossa vida um empenho. Por isso eu também nos empenhamos em ser agradáveis a Deus. Por mais que nós não sabemos como essa semente cresce, como está falando no Evangelho. Ele vai dormir e acorda, noite e dia.
E a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. Nós não sabemos como acontece esse dinamismo espiritual na nossa vida, mas a nossa parte é essa colaboração com a semente divina. Mas por mais que eu não entenda como ela cresce na minha vida espiritual, eu posso fazer um exame de consciência. E eu posso olhar para a minha vida e me perguntar, será que eu estou crescendo espiritualmente? Ou será que não? E como eu sei que eu estou crescendo espiritualmente? Primeiro eu tenho que olhar para a minha vida, no momento que eu vi o encontro com Jesus. Eu espero que você tenha feito o encontro com Jesus. Tá, aquele encontro, você tem que examinar a tua vida hoje e perceber o crescimento espiritual. Ou seja, eu venci, eu estou renunciando aos pecados, a cada dia o pecado vai diminuindo na minha vida, ou será que não? Eu estou crescendo na vida virtuosa. A virtude em nós são sementes boas que têm que crescer na nossa vida. Ou será que no meu coração só tem espinhos, abrolhos? E Jesus está falando de semente, está falando de agricultura. A mesma coisa, gente, para a gente cuidar daquele jardim, da nossa casa, daquela plantinha, exige um cultivo diário. Na Cida tem um jardinzinho na casa dela, tá, Benê? Dona Benê. Eu tenho que cultivar todo dia aquele jardim. Eu tenho que tirar as ervas daninhas, eu tenho que preparar aquela terra. Se aquela terra não tem adubo, eu tenho que colocar adubo. Colocando adubo, eu tenho que cortar os galhos secos. O nosso organismo espiritual, a nossa alma, o nosso relacionamento com Deus passa por esse processo de cultivo. Você está cultivando a tua vida espiritual. Cultivar a terra significa o quê? Dentro do contexto bíblico de hoje, os sacramentos. Como eu vou tirar as ervas daninhas que talvez está no meu coração, na minha vida espiritual? Como eu vou preparar aquela terra uma santa confissão? Na confissão, o sangue do Cordeiro me lava, o sangue do Cordeiro vai cortando na minha vida as sementes venenosas de pecados, de ódio, de apego. Então, irmãos e irmãs, primeira coisa para que cresça em nossa vida de santidade, se chama sacramento da confissão, junto com a Santíssima Eucaristia, porque a Eucaristia também é o alimento da nossa alma. Por isso que o sacramento do batismo está ligado à Eucaristia. Então você tem que analisar isso na tua vida. Como que está o seu cultivo na vida sacramental de confissão e de Eucaristia? Isso só é para preparar a terra do teu coração. Senão você não vai crescer espiritualmente. Você vai passar a vida inteira do mesmo nível espiritual. Ou não, ou pior, eu não cresço em nada na minha vida. Depois que eu cultivo esta terra, eu preciso de duas realidades para que essa plantinha possa crescer. Preciso de água e de sol. Passa noite e dia, diz a parábola de hoje. Espalha a semente na terra noite e dia, até que a semente vai germinando, vai crescendo. O que significa, irmãos e irmãs? A água. A água no contexto bíblico significa a graça de Deus. Olha o que diz a coleta de hoje. Não sei se você prestou atenção ou se só está de corpo presente na Santa Missa. Eu não sei. Sede favorável ao nosso apelo. E como nada podemos em nossa fraqueza. Irmãos e irmãs, nós não podemos nada. Nada é nada. Nem um bom pensamento. Nem uma boa atitude. Sem a graça de Deus, não conseguimos fazer nada. Por isso diz a oração da coleta: dai-nos, Senhor, sempre o socorro da vossa graça. Então nós precisamos desta chuva, essa água que vai regar no nosso coração, a semente do nosso batismo, é a graça de Deus, irmãos e irmãs. É como Nossa Senhora, Maria é a cheia da graça. Mas Maria, ela não foi passiva na dimensão da graça. A cada dia, a graça crescia em Maria de forma abundante. Todo ser de Maria era plena da graça.
Na encarnação do Verbo, a graça multiplicou em cada dia, até o dia que Maria morreu. Ela foi cheia, ela foi planificada, ela foi edificada na graça de Deus. Tem gente que olha para Maria, olhando na dimensão da graça, acha que Maria é um anjo, acha que Maria não se esforçou. Maria, irmãos e irmãs, mesmo sem a marca do pecado original, Maria se empenhou, Maria se esforçou. Isso é tão forte que a vida de Maria foi uma vida cheia da graça, sim, mas só foi uma vida de fé e de sofrimento, de luta, para cumprir a vontade de Deus, de luta espiritual. Até aos pés da cruz ela está chorando sangue, porque Maria, ela viveu essa dimensão. Maria, então nós precisamos também olhar para Maria e pedir que ela nos ajude, eu e você, crescermos na graça de Deus, para que a graça batismal possa acontecer na nossa vida. Também, depois da chuva, sem sol não há vida. O que significa o raio de sol na nossa alma, irmãos e irmãs? O raio de sol significa o amor de Deus, significa a oração. Você tem vida de oração? Se você não tem vida de oração, desculpa falar, você não está vivendo a potencialidade da vida espiritual que Deus colocou no teu coração. Irmãos e irmãs, porque os santos foram santos. Eu acabei de falar para você de Santa Teresinha, uma menina, porque era uma pessoa de oração. Então a oração que vai fazer com que eu regue no meu coração a graça da vida espiritual a cada dia, meu Deus. Porém, a vida de oração me obriga a eu crescer cada vez mais na vida de oração. E nunca nós rezamos o bastante, irmãos, mas se você parar e pensar, mas eu já rezo bastante. Nunca nós rezamos o bastante. Nunca. Diante do mistério da graça de Deus. Então, para que você possa crescer na sua vida espiritual, se chama vida de oração. Dia e noite. Essas atitudes, a vida sacramental, a vida da graça, a vida de oração, vai ser esse caminho para você crescer espiritualmente. Se você quiser, a terra por si mesmo produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga, os frutos. Cada um de nós somos essa árvore, essa semente, né? Mas nem todos se tornam árvores, nem todos está dando fruto. A sua vida espiritual está dando fruto para os outros? Ou será que não? No teu trabalho, dentro de casa, nas suas obrigações, quais os teus frutos? O resultado do crescimento espiritual, irmãos e irmãs, será os frutos do Espírito Santo na nossa vida, os frutos aqui dentro. Um coração novo, um coração cheio do Espírito Santo, um coração cheio de amor, um coração cheio de paz, um coração que traz as sementes divinas, as sementes do céu, já aqui na tua alma. Senão você não entendeu a tua vocação batismal. Jesus está falando de outra parábola sobre o grão de mostarda. E Jesus, no versículo 33, Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. Irmãos, o último elemento para mim terminar essa homilia, não prolongar demais hoje. Há uma semente que se chama agora a palavra de Deus. A palavra. De Jesus não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois da vida de oração, o que me resta é intimidade com a palavra de Deus.
Ela que vai fazer o crescimento espiritual. Ela que vai gerar os frutos em nós. A oração é o crescimento da árvore. Os bons frutos vai ser na minha intimidade com a palavra de Deus. Esta semente, diz São Pedro, que a palavra de Deus é uma semente incorruptível. A palavra de Deus tem poder para transformar a nossa vida, para transformar o nosso coração. Então, como nós estamos diante da palavra, espero que você não seja aqueles católicos que só escutam a palavra no domingo, que só leem a palavra no domingo, irmãos, mas é todo dia, como está na parábola, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Eu estou no meu propósito desse ano. Meu propósito que eu fiz em janeiro, ler a palavra, ler toda a Bíblia. Eu estou terminando um capítulo do Deuteronômio, o 5º livro do Pentateuco. Eu tenho que ler toda noite um capítulo. Eu estou me esforçando, porque eu preciso ter contato com a palavra, eu preciso ler a palavra, eu preciso me alimentar da palavra, eu preciso buscar a sabedoria da palavra. Como que está o seu contato com a palavra? Então, se você não tem amor pela palavra, se você não tem sabor pela palavra, se você não tem fome pela palavra, meu Deus, peça ao Espírito Santo. Porque ela é o alimento espiritual da tua vida. Porque muitas pessoas abandonam a igreja católica. Estou falando pessoas talvez que façam experiência até com Jesus. Talvez até possa ter uma vida de oração mais ou menos. Mas não se alimenta com a palavra de Deus. Porque se eu estou falando de vida espiritual, irmãos, mas eu estou falando na dimensão da graça de Deus. A palavra que vai alimentar a minha vida espiritual. Então, se eu não entendo isso, eu posso facilmente não entender nem a minha vida, nem a minha fé, nem nada. E aqui você pode ouvir todos os pregadores do mundo. Mas você tem que ter contato íntimo com a palavra de Deus. Aqui está o alimento da tua vida espiritual. Quem quer uma resposta na vida? Levanta a mão. Quem quer uma direção, uma palavra de sabedoria? Quem levanta a mão? Todo mundo, né? Onde está esse alcance? A palavra de Deus. Diz que a palavra está perto de você, está na tua boca, no teu coração. Irmãos e irmãs, todos nós temos acesso hoje à palavra. Então nós precisamos estar bons frutos na palavra de Deus. Porque a palavra ela é como uma foice. Um dos meus trabalhos preferidos no sítio, antigamente, era roçar. Eu era bom na foice. Quando a gente tem uma prática na foice, nem gasta força. É técnica, né? Você vai lá em cima, ela desce. Você corta os matos. A palavra tem um poder de cortar do nosso coração toda aresta do mal, toda semente ruim, tudo aquilo que não é de Deus. Então a palavra, ela além de cortar aquilo que não é de Deus, que a palavra é uma espada, diz Jeremias, Ezequiel, que a palavra é um martelo que quebra a dureza do nosso coração. Então ela tem esse poder. Se a tua vida está anêmica espiritualmente, se você não está crescendo na vida espiritual, eu já sei o critério. Falta a vida de oração e falta a palavra de Deus. Pode ter certeza. Quando alguém vem conversar comigo, falar que está fraco, não sei o quê, eu faço somente 2 perguntas. Como que está a tua vida de oração? Como que está a sua intimidade com a palavra? Ali é o raio-x. A pessoa não tem vida de oração, reza o máximo na missa dominical, a pessoa não tem intimidade com a palavra, ela não para ter esse contato com a palavra, e por isso qualquer coisa abala essa pessoa. Ela é frágil, ela tem a fragilidade na sua vida. Tudo derruba, qualquer sentimento, qualquer emoção, qualquer pessoa, porque ela não está printada pela palavra de Deus. Então nós temos que descobrir este segredo na nossa vida espiritual. Lógico, olha que bonito, gente, eu não tenho tempo para isso, né? Olha que diz aqui o texto bíblico. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas. Por quê? Conforme eles podiam compreender. O que é isso? Jesus, ele compreendia a capacidade em que cada discípulo estava na vida espiritual. Ele sabia dar o alimento certo, irmãos e irmãs. Então Deus quer que nós cresçamos espiritualmente.
Então esteja aberta a esta palavra de Deus. Lógico, a semente, ela vai produzir o fruto na hora certa. Eu estava morando no Mato Grosso do Sul, lá é mais interessante. Porque lá a vida do pessoal é agricultura. A virtude do agricultor se chama paciência. A gente não entende aqui. Lá tem que ter chuva e sol. A vida deles são essas, a maioria das pessoas. Então eles têm que ter muita paciência. Então eles esperam 3 meses, preparam a terra, colocam adubo, colocam veneno para tirar as pragas que tem lá naquela terra, e eles semeiam e reza para Deus a chuva e o sol. Então nós também temos que, Deus tem muita paciência conosco, irmãos e irmãs. Muita paciência, mas nós precisamos buscar essas disposições do coração, como eu falei nesta Eucaristia, sacramental, confissão e Eucaristia, vida de oração e palavra de Deus. Para que o nosso terreno do nosso coração possa estar dispostos a acolher a palavra, a semente, porque a semente, ela só espera uma coisa. A semente, ela tem que ter um terreno adequado para isso. Ela vai germinar de qualquer jeito. Porém, se um terreno não é bem adequado, bem trabalhado, esta semente não vai se tornar uma grande árvore. E por último, quando as espigas estão maduras, ou seja, chegou na maturidade, chegou na perfeição, chegou naquele na qual Deus colocou naquela semente, aquela potencialidade, o homem mete logo a foice. Aqui é a parábola. O que significa isso, irmãos e irmãs? A hora da nossa morte. Está falando aqui de colheita, tá bom? Colheita. Colheita é símbolo do final dos tempos. É símbolo da nossa morte. Qual o símbolo da morte nos filmes? Não é o homem da foice? A foice é a hora da colheita. Mas Deus só vai colher quando nós estivermos maduros. Então Deus pede para nós esse crescimento espiritual. Isso eu sei fato quando não estiver maduro. O que acontece? Eu não irei receber a recompensa. Eu irei receber o castigo. Porque Deus vai fazer uma pergunta para nós, no nosso julgamento. Na hora da colheita. Uma pergunta apenas. O que você fez com a graça do seu batismo? É o nosso batismo. Diz o Apocalipse, os mártires que lavaram as vestes no sangue do Cordeiro. O que é essa veste? É as vestes batismais. Irmãos, Deus não vai tirar uma veste e colocar outra nova na gente. As nossas vestes batismais, a semente divina. Então, por isso nós temos que corresponder a essa graça de Deus. Aí sim, irmão, irmã, a tua vida, com a graça sacramental, com a Eucaristia, com a confissão. Agora mesmo vem o Miguel se confessar. O Miguel tem quantos anos? 6? 9 aninhos, veio se confessar com o Frei, a criança, né? Veio se confessar, olha, entendeu? 9 anos, com arrependimento, meio tremendo com medo do Frei. Uma linda confissão profunda, mais que a gente. E a gente não quer se confessar. A gente não quer fazer uma conversão profunda, arrancar aquilo que não presta em nós. A gente não quer viver a vida sacramental, a gente não quer viver a vida de oração, nem a palavra. E por isso a minha vida é uma vida mesmo de fato, né? Desculpa, é uma vida fracassada espiritualmente. Fracassada. É uma vida anêmica. Eu não cresço em nada. Eu sou mesmo cristão, chato, murmurador, reclamador, critica tudo, porque eu não deixei a graça de Deus crescer na minha vida, a graça batismal. Mas se eu deixo, é a semente de mostarda. A menor semente vai se tornar uma grande árvore. Os pássaros vão vir. O que é isso, gente? Os pássaros. A comunicação do céu.
Nós vamos ser sombra para os outros, nós vamos ser refúgio para os outros, porque nós estamos crescendo espiritualmente. Então que Deus possa, irmãos e irmãs, nos ajudar a nós entendermos isso, mesmo na nossa fraqueza, mesmo na nossa lentidão em compreender esse mistério, está nosso batismo, está a semente, está a vida espiritual, mas nós precisamos crescer. Se tudo na vida cresce, imagine a nossa vida espiritual, para alcançarmos a maturidade. E assim possamos ser ceifados, para o céu, mas na recompensa de Deus. Porque nós lutamos nesta vida para viver esse dinamismo espiritual do crescimento. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.